Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Hélio, sou pastor da Convenção Batista Independente, uma convenção que está há mais de 100 anos anunciando o Evangelho, plantando igrejas e enviando missionários por todo o mundo. Nossa campanha de 40 dias de jejum e oração tem sido bênção. Hoje, realmente, as coisas ficaram meio complicadas, a gente não conseguiu colocar o vídeo no horário, mas mesmo assim eu não podia deixar de trazer essa meditação de hoje, até porque o tema é muito importante. A campanha desse ano, o tema é Transformados, né? Eu queria convidar você a participar conosco, ainda que você não possa estar em jejum e oração, são 40 dias de oração e jejum, com o objetivo de aumentar a qualidade, a nossa qualidade na presença de Deus, mas mesmo que você não possa jejuar, que você pelo menos ouça essas mensagens. E se você tem interesse em receber os nossos devocionais, clique aí embaixo, né, no gostei, se inscreve no canal, marca as notificações e aí o que vai acontecer? Você vai receber diariamente uma mensagem da Palavra de Deus falando sobre o tema do nosso material. O nosso livro, ele está esgotado, nós temos aí embaixo na descrição do vídeo os links para você instalar o nosso livro, tanto para o sistema Apple quanto para o sistema Android. Então vocês podem acompanhar conosco esses textos devocionais, ler e trabalhar esse material. Bom, essa semana nós estamos falando do poder transformador da fé em Jesus. Nós estamos falando especificamente de ter fé em Jesus e o que esse ato de ter fé vai causar em nós, tá? E nós hoje vamos falar mais um pouquinho. Eu convido a você agora para nós curvarmos a nossa cabeça e orarmos ao Senhor. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai bendito, nós glorificamos o teu santo nome. De forma alguma, Senhor, nós queremos ser lançados fora da tua presença, muito pelo contrário. Nós queremos ser vivos, ativos e cheios de virtude na tua presença. Enche-nos então, Senhor, porque sem ti nós não podemos fazer nada. Fala conosco, revela-nos a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos lá, querido, vamos abrir as nossas Bíblias na segunda epístola de Paulo, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3. Vejam o que diz o texto. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. E isso é apropriado, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais e muito aumenta o amor que todos vocês têm uns pelos outros. Nossa, irmãos, que coisa linda! A Bíblia está me dizendo que Paulo escreve uma carta à igreja de Tessalonicenses e nessa carta ele expressa, ele fala sobre esse crescente amor, né, fruto dessa fé que também cresce constantemente. Ora, a fé crescente. É disso que nós vamos falar hoje. A fé ela precisa ser crescente e ativa, ela precisa ser atuante, ela precisa estar constantemente em movimento e atividade produzindo seus resultados. E isso é algo glorioso para a nossa vida. Veja, meus amados, quando Paulo escreve essas cartas eram enviadas a todas as outras igrejas, elas eram conhecidas. Então a igreja de Corinto recebia, a igreja da Galácia recebia, a igreja de Éfeso recebia. E era notório que Paulo falava isso. Veja bem, ele dava graças a Deus, ele glorificava o nome do Senhor, ele agradecia o nome do Senhor, ele orava e um dos motivos da gratidão a Deus que Paulo apresentava era justamente o crescimento da fé daqueles irmãos. Vejam como isso é tremendo, irmãos. A fé daqueles irmãos crescia. Eles cresciam na fé. Eles a cada dia deixavam de ser mais meninos, mais inconstantes, mais limitados. Eles deixavam de ser mais incrédulos. Eles deixavam de ser mais titubeantes na fé. E iam ficando cada vez mais firmes na fé. Então nós começamos a entender que a fé, ela, às vezes, ela não vai nascer grande. A fé ela vai precisar ser cultivada, trabalhada,
ensinada, ela vai precisar ser movimentada para que ela cresça. E à medida que nós vamos tendo as nossas experiências com o Senhor, à medida que nós vamos tendo os nossos relacionamentos com o Senhor, a nossa fé vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E muitas vezes nós olhamos para algumas pessoas que têm na sua caminhada cristã uma certa estagnação, parece que andam em círculos, parece que continuam vivendo o mesmo momento que tinham quando eram novos convertidos. A sua fé não cresceu, eles não cresceram na graça, eles não cresceram na fé, eles não cresceram na virtude, tudo abala, tudo entristece, tudo atormenta, tudo tira da posição, tudo angustia, tudo cansa, né? Mas quando nós vamos crescendo na fé, à medida que a fé vai gerando fruto, à medida que a fé a gente vai crescendo, que a gente vai sendo moldado, que a gente vai sendo modificado, que vai sendo transformado, porque a cada experiência de fé que nós temos, nós nos tornamos mais maduros, nos tornamos mais profundos, nos tornamos mais íntimos do Senhor. Existe um texto no livro de Ezequiel que fala que um certo varão convida Ezequiel a entrar nas águas do Senhor, nas águas profundas de Deus. E ele diz que no começo, quando ele anda 1000 côvados, a Bíblia vai dizer que ele anda e a água se lhe dá pelos artelhos, pelos dedos. E ele anda mais 1000 côvados, a água já lhe vai dar pelas pernas, depois ela vai chegar nos ombros, vai chegar nos lombos, desculpa. E por último, ele chega no lugar onde ele não coloca mais os pés no chão. Ele começa a flutuar naquele oceano. E ali ele começa a entender a sua necessidade de mergulhar nas profundidades espirituais. Assim ele começa a entender a sua necessidade de ir crescendo gradualmente na fé. Quantos de nós temos a nossa fé estagnada? Nós não vivemos um dia a dia de fé, não conseguimos contar um testemunho de fé, um testemunho de experiência pessoal com Deus. As nossas experiências contadas são a experiência dos outros. As nossas vitórias contadas são vitórias dos outros. Quanto tempo tem que você não dá testemunho de uma coisa de fé na igreja? Às vezes o obreiro, o pastor, ele diz assim: irmãos, nós estamos com uma oportunidade aberta para alguém contar uma bênção. E nós vemos que muitas vezes não tem. Você não tem nada para contar, não tem nada para dizer. Não é porque você não recebeu. Talvez os seus olhos ainda estejam embotados. Talvez a tua fé não tenha tido oportunidade de crescimento. Você precisa dar oportunidade para a sua fé crescer. Você precisa tomar atitudes para que a sua fé cresça. Você precisa buscar o Senhor. E quando você começa a buscar o Senhor, quando você começa a se envolver com as coisas de Deus, quando você começa a se aproximar do Senhor, Ele vai proporcionando a você oportunidade. Muitas vezes a nossa fé não cresce porque nós não estamos disponíveis para o Senhor. Você quer ter experiência de fé com Deus? Você quer ter experiência do sobrenatural com Deus? Esteja disponível para Deus. Na hora que Deus precisar, no dia que Deus precisar, no lugar que Deus precisar, diga: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu não sei falar, eu não sei fazer, mas eu estou aqui. E você vai ver o sobrenatural de Deus. Se nós fôssemos começar a contar aqui os testemunhos na nossa vida e na vida de outras pessoas, nós ficaríamos impressionados com como o sobrenatural começa a acontecer e a nossa fé vai se aprofundando no Senhor. Mas o apóstolo aqui, ele ainda fala de uma outra peculiaridade tremenda do crescimento na fé. Quando nós começamos a crescer e a nos tornar maduros na fé, nós podemos viver isso. E ele diz o seguinte: e isso é apropriado porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais e muito aumenta o amor que todos vocês têm uns pelos outros. Veja, irmão, que palavra tremenda. Um dos efeitos do crescimento na fé é o amor que nós temos um pelos outros. A Bíblia, ela vai falar para nós que existem duas situações diferentes. A Bíblia, ela chama de amor inicialmente um compromisso que nós temos, uma responsabilidade que nós temos. Deus, ele não nos pergunta se nós queremos amar. Deus, ele não nos sugere amar. Ele diz: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros.
Amar significa estar disponível, significa estar à disposição, significa fazer aquilo por alguém que não tem condições, que não tem mérito, que não tem capacidade, que não tem disponibilidade. É você olhar para alguém que não merece, olhar para alguém que, independente da sua situação, e fazer por ela. É perdoar, é ser cheio de graça, ou seja, é dar àquele o favor imerecido, é perdoar, é ajudar, é sustentar, é suportar, sabe, irmãos? E suportar no sentido de dar suporte, não é no sentido de tolerar, não, é no sentido de dar suporte. Porque nessa vida a luta é grande, as guerras espirituais são enormes, os conflitos da vida são enormes. Quantas vezes as pessoas estão passando por lutas, por tribulações, e a nossa imaturidade não permite perdoar, não permite o voltar atrás, não permite. E nós somos imaturos, nós não crescemos na fé, nós não acreditamos que Deus pode transformar aquela pessoa, nós não acreditamos que Deus pode ter dado arrependimento àquela pessoa, nós simplesmente fechamos as portas da eternidade para essas pessoas, fechamos a cara, viramos de costa, não somos capazes de perdoar. Sabe por quê? Sabe por que isso? Porque nós somos imaturos, nós somos pequenos na nossa fé, nós não temos fé, a nossa fé é muito pequena. Mas a Bíblia está me convidando a crescer na fé. A Bíblia está me convidando a crescer. E eu te desafio hoje a você dizer: Senhor, eu preciso crescer na fé. Porque lá em João capítulo 15 está escrito o seguinte: e assim saberão que vocês são meus discípulos, quando vos amarem uns aos outros. Amar não é um sentimento. Amar é uma responsabilidade. Amar é você fazer sem que a pessoa possa retribuir. Eu vou fazer isso aqui, eu sei que nunca serei retribuído, mas eu vou fazer para que essa pessoa possa alcançar, para que essa pessoa possa se levantar, para que essa pessoa possa se restaurar. Os irmãos estão conseguindo entender a profundidade disso? E a segunda coisa é a empatia. Quando você começa a crescer, né, na fé, quando a fé cresce, você tem essa manifestação visível do amor, que é essa capacidade de você se colocar no lugar do outro. A empatia é isso, é a capacidade que você tem de se colocar no lugar do outro, viver a aflição daquele outro, sentir o que o outro sente, se alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora. É isso que Paulo está falando. A fé vai fazer essa obra na sua vida. Sabe por que nós não perdoamos? Porque não temos experiência. Sabe por que nós não crescemos? Porque não estamos disponíveis. Então que essa palavra chegue à sua vida no momento oportuno, na hora certa. Que essa palavra seja alimento para a tua vida, fonte inesgotável de poder. E que você possa experimentar, ser transformado pelo crescimento da sua fé. Que a sua fé possa crescer. Que você possa testemunhar: eu tinha pouca fé, a minha fé era pequena, mas agora ela cresceu. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.